Vamos, os irmãos se assentem. Nós vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. A narrativa de uma história, uma narrativa de um evento muito especial, poderoso, e que, acredito eu, tem muito a falar ao nosso coração. Por gentileza, pode acender agora para me ajudar. Palavra de Deus, segundo o livro dos Reis. Obrigado, meu irmão. Capítulo 4, do versículo 1 a 7, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Existe uma frase, quase um lema de vida para muitas pessoas. É quase um lema, é um estandarte da vida de muitos. Ela diz assim: Deus tarda, mas não falha. Você já disse isso alguma vez? Não precisa sinalizar positivo. Sobre essa maneira de pensar, sobre esse pensamento do Deus tarda, mas Deus não falha, eu li algo que diz o seguinte, e acredito que devemos todos nós concordar. Uma reflexão sobre esse pensamento que coordena, o que disciplina a vida de pessoas. E o que eu li é exatamente isso. A frase Deus tarda, mas não falha, passa a ideia que mesmo que Deus demore para fazer algo, ou mesmo que Deus demore para nos dar uma resposta, em algum momento, em alguma hora, Ele fará isso. Alguém pode perguntar: mas que mal há nisto? E a resposta que se deve dar é dizer que Deus demora, dizer que Ele tarda, dizer que Ele demora é a mesma coisa que colocar nós, seres humanos, como centro do universo. Então dizer que Deus está demorado, tardando, é como colocar a nós como centro do universo. E mais, e que se Deus não fizer o que queremos no momento X, significa então que Ele demorou. Mas quem disse que somos nós quem determina a hora certa? Nós somos mortais, Deus não é. Nós somos limitados e Ele não é. E na maioria dos casos, temos
uma agenda própria que não se encaixa com os planos de Deus. Isso é um mal da nossa geração. Achar que a coisa tem que ser no momento em que nós achamos melhor. O que é isso, senão nosso orgulho e a ilusão de que somos os donos do mundo? Nessa manhã, depois de ler o texto que nós lemos e de tomar essa reflexão como um guia para nós, eu quero tratar com vocês hoje sobre o socorro divino no momento certo. O socorro divino no momento certo. O puritano Matthew Henry, ele disse que os milagres de Eliseu foram para uso e não para show. Isso é interessante. Os milagres que Eliseu realizou foram para o uso, para um efeito prático, para atender uma demanda urgente. A panela que os discípulos dela comiam envenenada, ele jogando farinha purificou. O machado que caiu no rio e se perdeu e era emprestado, ele o fez flutuar. A viúva que não tem como livrar os seus filhos de serem levados escravos pelo credor, ele opera um milagre, não para um show, para uma apoteose em torno de si, mas para um fim prático, para trazer a solução, para trazer o socorro, para trazer a providência. Eliseu era, meus irmãos, um profeta sem pretensões indevidas. Ele era um profeta sem intenções de lucro com aquilo que ele fazia. Vocês devem se lembrar de quando o Ciro Naamã, o leproso, foi a Eliseu e, tendo sido ele purificado de sua lepra, ele manda que Eliseu receba dinheiro e recompensa, ele o nega. Geazi, seu servo, furtivamente vai às ocultas, sem o conhecimento de seu senhor, e pega para si a recompensa sob uma alegação falsa, mentirosa, e a lepra que era do Ciro agora se tornou a lepra de Geazi. Eliseu certamente não era um desses pregadores atuais, um desses homens de paletó e gravata e que empunham um microfone como uma espada para o combate, que pretendem enricar e lucrar através daquilo que fazem. Ele era um homem simples, de vigor, era um homem piedoso, era um crente do Antigo Testamento, era alguém que conhecia Deus e que sabia muito bem quais eram as fibras do seu ministério profético naqueles dias. Eliseu, ele havia assumido, meus irmãos, o lugar do grande profeta Elias, um homem que marcou a história de Israel, diga-se de passagem, pelo enfrentamento que ele fez a Acabe e a Jezabel e aos profetas de Aserá, aos profetas de Baal e às profetisas de Aserá. Eliseu, ele assumiu esse posto, assumiu esse lugar, que de uma forma extraordinária o seu senhor Elias lhe fora tirado, levado para o céu, num redemoinho, separado dele quando caminhavam juntos por uma carruagem de fogo, uma cena extraordinária, poderosa, não é? Uma contemplação que a gente pode construir imaginativamente quando lemos a narrativa daquele momento em que Elias é levado, é tomado, em que a sua capa é deixada cair, que o ministério agora é transferido, o posto é transferido para Eliseu. Que momento? Um momento que marcou a vida daquele homem. Um momento que marcou a vida de pessoas próximas daquele homem. Mas certo dia, esse homem de Deus, Eliseu, ele é abordado pela viúva, a mulher que perdera o seu marido, a mulher que ficara com seus 2 filhos, a mulher que não tinha recursos, a mulher desprovida de bens. Seu marido havia morrido, não lhe tinha deixado uma herança substancial, a partir da qual, através da qual ela pudesse quitar as dívidas, sustentar a família.
proteger a sua casa. Ela é uma mulher, ela é uma viúva israelita, vulnerável. Ela é a esposa de um dos discípulos dos profetas. Ela é a esposa de um daqueles que aprendiam com os profetas. Aquela mulher vai então ao homem de Deus, e ela tem uma causa, meus irmãos, muito difícil. Ela tem uma causa urgente em suas mãos. Seus 2 filhos estão prestes a serem levados como escravos, porque esse era o padrão do acerto das dívidas, as dívidas que não pudessem ser pagas. Então, o pai e os filhos eram levados, iriam servir, ser servos, trabalhar como escravos na obra, no campo, na casa dos credores. E até que viesse o ano do jubileu, eles estariam ali servindo para quitar o que deviam. Aquela mulher tem uma causa urgente, e talvez você também tenha uma nesta manhã. Aquela mulher tem a necessidade de encontrar em Deus o socorro que não tarda, que chega na hora certa. Aquela mulher tem uma difícil tarefa: ir ao homem de Deus como último recurso que lhe resta. E talvez o único que ela tinha mesmo, não ali havia outro. E dizer a ele: aqui a tua serva, a esposa do servo dos profetas, do teu servo, viúva. Os homens estão quase à porta para levarem os meus filhos. Eu me virei sozinha, desolada, sem filhos, sem marido. Aquela família tinha um desafio diante dela. Ela não tinha como pagar e ela sabia o resultado. Aquela era uma família em vulnerabilidade. E há famílias vivendo em vulnerabilidade. Nem sempre vulnerabilidade social, econômica, financeira, não é? Mas talvez, muito mais ainda, e certamente muito mais impactante, com muito mais poder de desconstrução, uma vulnerabilidade emocional, uma vulnerabilidade de relacionamentos, uma vulnerabilidade de sentimento. E essas coisas, às vezes, quando economicamente, financeiramente as coisas estão ok, equilibradas, contudo, o coração está quebrado e a vida íntima da família, do lar, está em desconstrução, em vulnerabilidade. Isso sim é mais corrosivo e destrutivo, porque quando a gente está bem emocionalmente, está bem mentalmente, psicologicamente, está com ânimo no coração, com força na alma, a gente corre atrás daquilo que materialmente talvez a gente não tenha agora e deseja obter e precisa, não é? A gente se empenha, mas como é que a gente corre? Se o coração está cansado, se a alma está desgastada, se os sentimentos estão abalados, a gente não foca, a gente não olha na direção certa, a visão está turva, os pensamentos partidos, e o homem quebrado por dentro, ele acaba tendo tudo de fora danificado, estragado. Aquela família é uma família que está vivendo o dilema da vulnerabilidade econômica, mas sem dúvida da vulnerabilidade emocional. É uma mãe que está agora viúva, sentindo a dor do luto, perdeu o seu marido, o esteio do seu lar, mas agora vai perder os filhos também. E quando a gente se vê numa situação limite da nossa força, da nossa capacidade, da nossa condição, a gente dá o salto maior, a gente tenta dar o grito mais alto, porque ainda resta um anseio, um desejo, uma vontade, uma esperança lá dentro de nós de se livrar, de sair dali, de receber um socorro, não é? Uma ajuda providencial. Então a gente dá o salto mais alto de toda a vida, a gente dá o grito mais alto para que alguém nos escute. Aquela mulher dá o seu salto, ela dá o seu grito,
A mulher já não tinha o que poderia lhe socorrer dentro de casa, então ela busca fora de casa. Eu queria chamar nossa atenção para esse ponto particular, porque eu sei que tem algumas lutas nossas que a gente batalha na intimidade do lar, a gente batalha na intimidade das pessoas mais próximas. A gente conversa, discute o ponto, dialoga, às vezes se aborrece, chateia, fere a ferida, pede perdão, resolve, mas está ali. Mas a gente precisa ser sábio para reconhecer e precisamos pedir a Deus essa capacidade, que às vezes há situações, às vezes há condições nas quais nós nos achamos, nós nos vemos em determinada condição, que é da intimidade, que é do lar, que é do círculo mais íntimo, do círculo menor. E a gente talvez já tentou superar, já tentou vencer, sair desse redemoinho, sair desse vendaval, mas não conseguiu. E talvez seja a hora da gente, não achando a ajuda dentro, o socorro dentro, buscá-lo fora. Essa mulher faz isso. Ela dá um passo para fora, ela abre a porta, ela tem a coragem de abrir a porta da sua casa, colocar os pés fora e ir ao encontro do homem de Deus. O que significa sairmos às vezes do nosso centro geográfico, do eixo da nossa existência, mais pessoal, mais privada, mais íntima, e ir em busca do conselho que vai nos iluminar os olhos, e ir em busca de alguém que possa nos ter a palavra, que produza o conforto que nós não temos encontrado, ainda que tenhamos buscado, mas talvez, pelo estreitamento da visão, talvez, pelo enfraquecimento dos pensamentos, a gente, ainda que tentando, não tentou com as energias certas, com as ferramentas exatas, ou na direção que deveria, e ainda que esforçou-se muito, percebe apenas agregar para si mais cansaço ainda. Talvez você tenha vivido isso em algum momento, talvez você esteja vivendo isso agora na sua vida. Essa mulher vai, ela busca o homem de Deus, e agora ela, recorrendo, procurando uma saída, uma solução para o problema, ela vai ao profeta, ela vai a Eliseu, o sucessor de Elias, e ela chega ao homem, no versículo 1 que lemos, ela diz: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos, Eliseu. Aqui o que ela está dizendo exatamente é isso: vão levar tudo o que eu tenho e eu ficarei sem nada. Não é que vão levar uma parte dela, não é que vão levar 1/3 dela, não é que vão levar alguma fração do que aquela mulher possui, eles vão levar tudo o que ela tem. Eles vão levar tudo. Sabe o que isso significa? A ênfase colocada aqui no texto: vão tirar tudo dela. Imagina você agora, imagina você, sua família, você, seu casamento, perdendo tudo. Imagina você, mãe, esposa, marido, pai, filho. Imagina você perdendo tudo. O que você poderia dizer que tirado de você lhe tirariam tudo hoje? Para e pensa um pouco nisso. Olhe um pouco para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Vira os olhos para dentro e responde: o que poderiam me tirar hoje, que ao me tomar isto, eu poderia dizer: tudo me foi tirado, tudo me foi tomado. Esse é o caso dessa mulher. Vão me levar os meus filhos e vão me levar tudo. Vão me tirar os filhos, vão me tirar tudo. Ficarei de mãos vazias, de coração vazio. E quando a gente perde tudo, não sobra nada pelo qual a gente sinta a mínima vontade de viver, né? Se a gente perder tudo,
O que sobra para nos motivar, para nos empolgar, para nos animar diante de uma vida tão cercada de dificuldades, de lutas, de tribulações, que nos dê a mínima disposição de batalhar, de lutar, gente? A gente é muito frágil. Nenhum de nós aqui nunca perdeu tudo, pode ter certeza. A gente já perdeu alguma coisa. Eu já perdi. Você também já perdeu. Não tem ninguém aqui nesse lugar que não tenha perdido alguma coisa na vida. Mas ainda não foi tudo. E você sabe, eu sei, que quando algumas coisas que eram possuidoras de algum significado, de algum valor, de algum peso, nos foram tiradas, nos foram tomadas, isso doeu. Não doeu? Isso machucou, isso feriu, isso pesou, isso roubou por um tempo nossas forças. Agora imagina se a gente ficou assim, se a gente passou por esse vale, se a gente experimentou essa condição, quando alguma coisa que não é tudo nos foi tirada, que dirá fôssemos nós saqueados de tudo o que nós possuímos. Quando nós olhamos por esse viés, quando nós olhamos por esta ótica, por estas lentes, a gente percebe quão mais dramática é a realidade daquela mulher. Quão mais difícil é a realidade daquela mulher. Porque talvez olhando o texto e lendo o texto assim, de maneira despretensiosa, a gente não capte o peso do que aquela mulher está vivendo. Não perceba a dramaticidade, a gravidade, a urgência do que aquela mulher está experimentando. Mas acreditem, o texto quer nos levar exatamente para essa direção, para olhar e enxergar isso, porque certamente Deus pretende nos ensinar grandes lições quando nós ouvimos sobre estas coisas. O marido daquela mulher, meus irmãos, quando lemos o texto, ele era um homem piedoso. A mulher chega para Eliseu e diz: Eliseu, profeta, homem de Deus, tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. Você sabe disso, que ele era um crente fiel, um homem piedoso. Provavelmente, meus irmãos, um daqueles 7.000, lembram-se dos 7.000 que o Senhor escondeu, que não dobraram os joelhos, quando Elias, achando-se sozinho ou pensando estar único e sozinho no mundo, ele ora a Deus e ele diz: eu vou morrer, eu somente fiquei, todos pereceram, quem não adorou Baal e Azerá foi morto e eu vou morrer também. E o Senhor disse: Elias, você não está sozinho, eu guardei 7.000, eu os escondi, Elias. 7.000 que não dobraram os joelhos, 7.000 que não beijaram Baal nem Azerá, 7.000 que são piedosos, tementes, que preservam a fé e que confiam no Deus de Israel. Aleluia! Aquele homem provavelmente era um desses 7.000. E ela está tomando essa credencial e colocando bem diante de Eliseu e dizendo: o meu marido era um homem piedoso, meu marido era um homem temente. Estas eram as credenciais, a história de simplicidade e de honra eram credenciais que aquela mulher toma para se valer e diante do profeta dizer a ele: faz alguma coisa por mim, porque eu não posso fazer, eu mesma não posso. Faz alguma coisa pelos meus filhos, porque eles também não podem. Faz alguma coisa pela minha casa, porque ninguém mais pode. Faz alguma coisa, por favor, porque eu não tenho nada a não ser o histórico da simplicidade, da honra, da hombridade, da firmeza, da fé, daquele que o Senhor já recolheu. E é isso que eu trago, Eliseu, diante de você. Meus irmãos, o Senhor nos lembra que devemos zelar por um bom nome nesse mundo, que devemos zelar por um bom nome enquanto nós estamos vivos. Quando tivermos partido e alguém se lembrar de nós, que as credenciais da nossa simplicidade, que as credenciais da nossa fé, que as credenciais da humildade, do serviço a Deus,
da verdade venham à memória daqueles que se lembrarem de nós, que eles não se lembrem de nós como mentirosos, que eles não se lembrem de nós como falsos, que eles não se lembrem de nós como gente apegada ao que é vão, ao que é vil, que eles não se lembrem de nós quando partirmos por aquilo que é mal, mas que se lembrem de nós por aquilo que é bom e que glorifica a Deus. E se assim nós queremos, nós precisamos então cultivar essas credenciais, para que o seu filho, meu filho, para que a minha esposa, ou seu marido, ou para que você possamos dizer: olha, aquele que se foi, aquela que se foi temia ao Senhor, conhecia ao Senhor. Eliseu, meus irmãos, ele entende que ela precisava de uma intervenção poderosa diante de uma ameaça tão violenta. Eliseu não foi insensível, ele não foi indiferente. O modo como Eliseu responde àquela mulher nos proporciona então pensar que para Eliseu, o problema da mulher se tornou agora o problema dele. Olha que identificação, não é? Olha que alinhamento de sentimento, que alinhamento de coração. Os pensamentos se alinham agora. Isso é expressão de compaixão, é simpatia, né? É simpatizar, é se juntar ao outro. E ao fazer isso, ou ao experimentar isso, ele age como quem diz: o seu problema não é só seu, o seu problema agora se tornou o meu problema. E isso é parte da tônica da nossa vida cristã. Isso é parte do tônus cristão, ao ponto de que nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram. Não é isso? A alegria do meu irmão se torna minha alegria. A tristeza dele se torna minha tristeza. Em que sentido? Qual o alvo, o objetivo disso? De maneira que quando a tristeza sua se torna minha, eu oro por você e com você, eu abraço, eu o fortaleço. Mas quando a sua alegria se torna minha, nós festejamos juntos a Deus que nos abençoa. Isso é parte da nossa vida. E a nossa existência cristã precisa ser assim. Chorar quando o outro chora, rir quando o outro ri. E não o contrário. Quando o nosso irmão está feliz porque Deus o abençoou, a gente está chorando de tristeza por causa disso. Já pensou que tragédia? O irmão chega todo cheio de alegria, de prazer, e diz: olha, Deus me abençoou aqui, ó. E a gente cheio de inveja, de maldade, de esvaziado de simpatia, a gente fica por dentro, talvez na cara não demonstre no primeiro momento, mas dentro assim: ai, que besteira, que bobagem. Por que ele pode ou não posso? Por que ele tem ou não tem? Isso aqui não. Mas Eliseu agora nos ensina uma lição de identificação com aquela mulher. Ele não a despede, ele não diz: eu vou orar pela senhora, madame. Não, ele diz: a sua necessidade agora é a minha necessidade, eu vou orar por isso. A sua dor é minha dor, sua agonia é minha agonia, sua tristeza é minha tristeza. Eu não posso ser indiferente a isso, eu não posso virar as costas para isso. O problema daquela mulher se tornou o problema do profeta. Ele não pode mandá-la embora, simplesmente despedi-la, volte para casa. Isso é empatia. A capacidade de se identificar com a outra pessoa, de sentir o que ela sente, porque às vezes nós preferimos fazer diferente. Porque às vezes nós preferimos evitar isso. Sabe por quê? Eu tenho algumas razões, eu tenho algumas explicações. Porque talvez o nosso tempo já esteja muito contado e só cabe aquilo que é nosso. Não é? Eu não tenho tempo para gastar com você, para orar com você, porque eu já cronometrei o meu tempo. Meu tempo só cabe a oração por mim mesmo. Eu não tenho tempo para te ouvir agora, porque eu estou muito ocupado. Então talvez a gente evite essa simpatia, essa empatia, esse identificar, tomar a dor do outro para nós
para que a gente faça algo em prol do outro, porque talvez o nosso tempo está muito contado, ou talvez porque nós temos já uma agenda muito bem definida com os nossos compromissos, ou porque nós corremos o risco de ter que sacar de nossa carteira algum dinheiro, né? Talvez o problema do outro seja exatamente a conta da água ou da energia que não pode ser paga, que isso e aquilo outro, e talvez a gente não possa tirar da carteira, contribuir, somar e ajudar, ou porque simplesmente nós já temos os nossos próprios problemas e não precisamos mais dos problemas de ninguém para a gente. São razões pelas quais nós muitas vezes preferimos não nos identificar com o outro. Tiago diz no capítulo 2 de sua carta, versos 15 e 16, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual será o proveito disso? Isso vale de quê? Tiago, ele estava lidando com a realidade de uma religião sem empatia, de uma suposta fé que não se evidencia pelas obras. A pergunta de Eliseu no versículo 2, ela é importante nessa história. Ele olha para a mulher e ele pergunta, o que eu posso fazer por você, mulher? Ele estabelece uma conexão, porque quando a gente pergunta, mas afinal, o que é que eu posso fazer? Com a ponte, uma conexão foi criada. E ela responde, a tua serva não tem nada em casa. A única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. Um pouco de azeite, a única coisa. Matthew Henry, mais uma vez comentando, ele diz que os filhos dos profetas eram pobres e pouco significaria fazer uma coleta entre eles. Vamos juntar os filhos dos profetas, vamos fazer uma coleta para ajudar a mulher. Isso ia dar em nada diante do desafio. Os outros eram pobres, era pedir esmola para dois. Né? Pedir esmola para dois. Mas o Deus dos santos profetas é capaz de suprir todas as suas necessidades. E se ela, tendo esse pouco de azeite, confiar esse pouco de azeite à administração de Deus, a sua necessidade deveria ser suprida pela bênção de Deus e pelo aumento daquele pouco de azeite que ela tinha, e foi isso que aconteceu. Por isso Eliseu, então, ele perguntou o que ela tinha, o que é que você tem? Ele pergunta o que eu posso fazer e ele diz, o que é que você tem? O que é que você tem que possa ser usado para fazer dinheiro? E ele descobriu que ela não tinha nada senão uma botija de óleo. Meus irmãos, não apenas o discípulo morto, mas a sua esposa desfrutava de respeito e consideração na sua rua, na sua comunidade, na sua vizinhança. Não era só o marido dela que era gente boa, que era homem crente, piedoso, temente. Aquela mulher à porta da sua casa, ela seria identificada como uma mulher honrada, uma mulher de honra, de respeito. Alguns comportamentos, certa feita eu passava à porta da casa de determinada pessoa crente, aí a pessoa achava que era mais bonito deixar de fumar escondida no quintal dela para ir fumar na porta de casa. Aí passo ali assim, ô irmã, é triste fumar esse negócio, né? Deus ajuda a largar, mas pelo menos se tiver que fumar essa coisa horrível, fume escondida, né? Porque pelo menos escondida ninguém vai ver, só Deus. Fazer uma terapia, pedir ao Senhor força, compra um remedinho, um adesivozinho, vamos vencer, mas às vezes a gente não quer largar o nosso pecado, essa é a verdade, a gente não quer largar o mal,
Aí fica ali, né? E aí eu disse, não faz isso não, todo mundo que não é crente vai olhar, vai dizer assim, vai para a igreja, né? Irmão, corre o crente, né? Senta na mesa do bar para encher a cara. Aí o pessoal diz assim, ó o crente. Ou está em ambiente de devassidão, assentado à roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. O pessoal fala, ó o crente, e não está evangelizando não, viu? Porque aí tudo bem, porque Jesus sentava e comia com pecadores, né? Mas às vezes, e normalmente, a intenção não é evangelizar não. Está, na verdade, dando seguimento aos vícios e prazeres pecaminosos que latejam na carne. Mas aquela mulher à porta de sua casa, ela era honrada, respeitada. Os vizinhos a viam e diziam, ó mulher piedosa. E sabe por que a gente pode deduzir isso do texto? Porque o profeta pergunta, o que você tem, minha querida, minha irmã, minha senhora? Eu tenho um pouquinho de azeite. Ele diz, então faz o seguinte, toma vasilhas emprestadas das suas vizinhas, de todo mundo que você puder na sua casa, ali ao redor de sua casa, na sua vizinhança, bate a porta de um e de outro. Me empresta uma vasilha, duas, quantas você puder, vasilhas vazias. Não é isso que nós lemos no texto? Junta na sua casa, você fecha a porta, sobre si e sobre seus filhos, e aí você pega aquela botija pequena de azeite que a senhora tem, e a senhora vai começar a encher uma por uma após a outra, e vai enchendo. Quando uma terminar de encher, enche a outra, terminar de... Presta atenção, coisa extraordinária que Deus fez. Então a gente começa a ter esse relacionamento com esse Deus que é poderoso para multiplicar, né? O que dá subsistência. Desde o Antigo Testamento, que a gente lembra muito de Jesus com os pães e os peixes, né? Mas ele fez a mesma coisa, só que com azeite. E aquela mulher obedece, toma os vasos, a bênção de Deus ia acontecer, o milagre estava anunciado agora, a bênção do Senhor iria chegar até aquela família, mudando o quadro, tirando o medo e preenchendo com alegria, substituindo a agonia pela paz. O profeta, ele termina, né, no verso 4, depois de dizer, toma a vasilha emprestada, ele diz, fecha a porta, verso 4. O milagre da multiplicação do azeite seria algo privado e não público, é o que ele está dizendo. Não é para que os olhos vejam, é para ser feito na intimidade do lar, para o lar da viúva e não para toda a vizinhança, para toda a comunidade. Não era para servir de palanque para a promoção de Eliseu. Vocês estão vendo como esse homem é homem de Deus de verdade? Ele não disse assim, olha, toma as vasilhas que eu vou ficar na porta e vou gritar para todo mundo, venham ver, hoje, às 5 da tarde, o homem de Deus, venham, cheguem para cá, aflua uma grande multidão, vocês vão ver o milagre, o que nunca viram. Essa palhaçada hoje de colocar em carro de som é coisa desses nojentos dos nossos dias, destes vis dos nossos dias, de pessoas que não passam de lobos promotores de si mesmos, porque acreditam que a agenda do milagre está na mão deles, que eles podem marcar a hora que o Espírito Santo vai descer, vai curar, vai fazer, e eles dizem, ele vai batizar hoje, venha, ele vai curar hoje. Como você sabe? São enganadores, e muitos enganados os seguem. Amados irmãos, aquele profeta é diferente dos pseudos profetas da atualidade. Ele não faz do milagre o palanque de promoção. Ele não aproveita desse tipo de realização para autopromoção. Ele não disse, como estes enganadores, se eu for homem de Deus, o azeite vai multiplicar. Eles não dizem isso?
Olhe, se eu for homem de Deus, você vai ser curado. Se eu for homem de Deus, e vai acontecer isso. Se eu for homem de Deus. Talvez eles estejam querendo imitar Elias. Estava no Monte Carmelo, e o rei mandou o comandante de 50 e os 50, e eles disseram de modo desaforado. Vocês lembram dessa narrativa? Zombeteiro, afrontador. Não havia nenhuma humildade, nem palavra pacífica no coração daqueles 51 soldados, o capitão e os seus 50. E eles disseram: homem de Deus, desce. Mas naquele momento era necessário. Elias então diz: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e os mate. E vocês sabem o que aconteceu por 2 vezes seguidas. Desceu fogo do céu e matou 102 pessoas. O terceiro que foi, vendo os restos, as marcas do fogo, ele é tomado de quebrantamento, de humildade. Aquele homem agora ele não tem a capacidade de zombar, de afrontar, mas humildemente ele se prostra. Ele diz: tem piedade de mim e destes homens que estão comigo. O homem penitente encontrará o favor do Senhor. E Elias diz, e o Senhor enviou o anjo que estava do lado de Elias, assim: Elias, com esse aí, pode descer, Elias, não vai te acontecer nada. E assim foi. Mas este Eliseu que temos aqui, quando lemos o que ele falou e o que aconteceu, nós sabemos com certeza de mais algumas coisas. Nós sabemos que não era Eliseu, irmãos, mas Deus. Então preste atenção numa coisa. Deus vai muitas vezes nos socorrer através de pessoas. Ele vai confortar o nosso coração usando pessoas. Ele vai nos ajudar usando pessoas. Vai nos abençoar usando pessoas. Mas lembre-se, não são as pessoas, mas Ele é Deus. É Deus. É por isso que quando Ele usa pessoas, nós não louvamos pessoas, nós louvamos a Deus. Nós dizemos: bendito seja o nome do Senhor. Que Ele te bendiga, meu irmão, pelo bem que me faz. Que Ele te abençoe pelo favor que através de você manifesta a mim. Que a graça dEle se multiplique sobre a sua vida. Não era Eliseu, mas Deus. Não era sobre um homem. Esse texto não é sobre um homem. Esse texto não é sobre uma mulher. Não é sobre filhos e credor. Esse texto é sobre o Deus que não tarda, mas que chega na hora certa, com um socorro, com um milagre, com a bênção. Não tinha nada a ver com algum tipo de moral que Eliseu tivesse com Deus. Não tinha a ver com algum direito que Eliseu tivesse com Deus. Nada disso. Mas na realidade tinha a ver com o poder e a misericórdia de Deus. Porque quem somos nós, irmãos, na fila do pão, para dizer: Deus fará alguma coisa que eu estou pedindo a Ele em seu favor, porque eu tenho moral com Ele, porque eu tenho crédito no céu, alguma coisa lá Marco Feliciano, né? Não, nós não temos direito, mérito, moral, senão que todo direito que nós temos
é o favor da graça através de Cristo. É por isso que ele diz: e a todos quantos crerem, lhes é dado o direito de serem filhos. Temos direito à herança, porque somos co-herdeiros com Cristo, mas não moral com Deus, dividendos nossos, conquistados pela nossa força, garimpados pelas nossas mãos, para que, cheios de ousadia, adentremos diante da majestade excelsa celestial e possamos dizer: porque eu posso, porque eu tenho autoridade, porque eu tenho moral contigo, Senhor, faça isso e faça aquilo. Não tem a ver com nós, tem a ver com Ele. Não tem a ver com homens, tem a ver com Deus. Não tem a ver com direito nosso, tem a ver com a graça, o poder e a misericórdia de Deus. No privado do lar, no local onde a sua demanda era de fato conhecida, no lugar onde suas lágrimas caíam, no lugar onde mais a falta de não ter, mais o seu marido lhe apertava o coração, era ali onde o milagre e a provisão de Deus aconteceriam. Sob os holofotes dos olhares, nós podemos nos orgulhar, irmãos. Debaixo do holofote dos olhares dos homens, nós podemos nos tornar vaidosos. Charles Spurgeon alertava os seus alunos de pregação, e a sua advertência e exortação continuam para nós, porque ele lembrava e dizia o perigo que nós pregadores corremos, porque estamos sob o olhar dos homens quando falamos, porque estamos sob o olhar de pessoas quando nós pregamos, e a tentação de nos orgulharmos, de nos tornarmos vaidosos, ela é latente, ela é real, ela é presente. Daí precisamos, como ministros de Deus, pregadores da palavra de Deus, sufocar, matar toda a raiz de orgulho, de vaidade que possa brotar a partir daquilo que nós fazemos e que não é nosso, vem da graça de Deus. Não temos nós, pregadores, o direito de nos orgulhar por pregarmos a sua palavra. Não temos nós, pregadores da palavra de Deus, o direito de nos envaidecer por causa disso, e olhar como quem olha por cima da linha, do nível da igreja, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa de nós mesmos. Afinal, o que podemos fazer? O que podemos fazer que não tenha sido dado pela mão generosa e graciosa de Deus? O que você pode fazer que por Ele não lhe tenha sido dado? Então que direito temos nós de nos orgulhar e nos envaidecer? Mas é uma tentação sairmos do púlpito de peito inchado, cheios de orgulho, começar a nossa segunda-feira achando que nós fomos bons, que nos saímos bem, que fomos até melhores do que o que nós pensávamos ter sido. Tragédia, terror. Que Deus guarde o meu coração, guarde o coração de vocês, meus irmãos, que pregam a palavra de Deus. Guardem a nossa mente em Cristo, que Ele sempre nos lembre, e talvez seja exatamente essa a ferramenta dEle, para nos fazer lembrar, como Paulo certa feita disse, o grande apóstolo Paulo: foi-me dado um espinho na carne, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse, não me orgulhasse, pelas revelações que o Senhor me deu. E talvez, e muito provavelmente, Deus coloque um espinho em nós que pregamos também, para de vez em quando nos esbofetear também, para que a gente possa relembrar a lição, porque talvez Deus olhe e diga assim: você está começando a esquecer, você está começando a esquecer, o orgulho está começando a se levantar aí no seu coração. Eu estou vendo, eu estou de olho, eu estou de olho em você. E Ele está mesmo.
E aí sabe o que ele faz? Ele, bora espinho, está na hora de agir, fazer o meu trabalho. Ele vem, nos fura, dói, e aí sabe o que acontece? A gente lembra que a gente é de carne, e que a gente é pó, e que a gente é pecador, e que a gente é isso que a gente é e nada mais disso, nada mais do que isso. Ele manda a mulher para o escondido de sua casa, para que sob os holofotes da vizinhança ela não corresse o risco do orgulho. Já pensou as portas e janelas daquela casa escancaradas, e ela e seus filhos gritando: vejam como Deus é bom conosco. Já pensou? Que propaganda massa! Vejam como Ele nos abençoa. Ele nos abençoa, mas vocês? Que orgulho faz isso. Mas ao contrário disso, as portas são fechadas, as janelas são cerradas, a casa é repleta de vasilhas emprestadas. Ela começa a colocar o azeite em cada uma delas, cada uma daquelas vasilhas, e o azeite não para. E o azeite só para quando ela diz para o filho: corre, menino, traz mais uma vasilha, porque tem azeite demais na botija. Não para de sair azeite. E o azeite significava livramento, era alegria, era recurso, era comida na mesa, era roupa para vestir. O azeite significava o resgate de valores que já tinham se perdido pela vulnerabilidade econômica, social daquela mulher. Valores importantes. E o menino vem e diz assim: mãe, não tem mais nenhuma não, acabou. E o texto diz: então o azeite parou. Parou. Que coisa linda, não é? O objetivo havia sido alcançado. A viúva não ficaria longe de seus filhos. A história, que tinha tudo para ser triste, terminou muito diferente disso. O verso 7 então do nosso texto termina dizendo: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ela vai a Eliseu, chega ao profeta, e ela diz, e ele disse: vai. Você vê, essa mulher, ela está buscando orientação até para administrar o que é dela. Que coisa linda isso aqui, irmão. Eu sei que a gente vive hoje uma fase, uma época da humanidade, da vida, que a gente não quer muito que as pessoas se metam na nossa vida. Mas não é o caso das pessoas bisbilhotarem a nossa vida, colocarem o narigão na nossa vida, né? Dizer como é. Não, é o caso da gente sempre buscar em Deus orientação para como administrar a vida. Como é que Deus quer que eu administre a educação dos meus filhos? Como é que Deus quer que eu administre o meu lar, meu casamento, minhas amizades? Como é que Ele quer que eu administre a minha vida com a igreja? Então, é buscar em Deus sempre orientação para tudo na vida. Aquela mulher tem agora as vasilhas cheias, mas ela ainda vai ao profeta e diz: olha, acabou, a última foi cheia. Diz: tudo bem, agora você vai, vende, paga a sua dívida. Mas olha que coisa linda o texto. O problema dela qual era? Pagar a dívida, que ela não podia, ia perder os filhos. Deus dá muito mais que isso. Ele resolve o problema da dívida, Ele resolve o problema dela perder filhos, mas ainda diz assim: olha, sobrou muito azeite. Por que isso aqui assim? É porque Deus está te dando uma porção ainda a mais, para que você use isso como fonte de renda. É a matéria-prima, é a fonte de renda. Você vai fazer isso ser a geração do sustento para tua casa, para você nunca mais ter que passar pelo que passou. Deus é bom, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Pega, vende, minha filha, administra com sabedoria,
Faz esse quinhão de azeite virar 2 quinhões, multiplicar-se, e você multiplicar isso, gerar dinheiro para você ter comida, ter roupa, você ter sua casa com as dívidas pagas. Faz isso para você viver. Deus é bom. Matthew Henry diz ainda: podemos supor que, sendo produzido por milagre, o óleo era da melhor qualidade, como aquele vinho lá de Caná, que Jesus transformou água em vinho, o melhor vinho, o vinho com maior qualidade. E tudo aquilo que é produto com maior qualidade tem melhor preço. Ela ia ganhar muito dinheiro com aquilo. Isso é a prosperidade verdadeira de Deus. E eu termino essa história dessa mulher toda, eu termino dizendo a você que essa história nos encoraja a confiarmos em Deus em momentos de privação, de dificuldade, guardando o nosso coração de murmurar, esquecendo-nos de que Deus cuida de nós. Essa história nos ensina isso. Não esqueçamos de que Deus está cuidando de nós, confiemos que Ele nos socorre no momento certo. Essa história nos encoraja a esperar sempre pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Essa história nos encoraja a fazer o melhor uso, o uso correto, que glorifica a Deus daquilo que Ele nos tem dado. Por fim, essa história nos ensina que Deus nunca tarda. Ele sempre responde no tempo certo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar em pé, queridos. Nosso Pai, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos veste, que nos faz respirar, viver, existir. Louvado seja o Teu nome por isso. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, pela Tua palavra, que vem como um fogo ao nosso coração, que vem como um fogo aos nossos pensamentos. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é extraordinário. E quando nós olhamos para estas narrativas da Tua palavra e refletimos sobre elas, nós percebemos quão poderoso é o Senhor. Nós tivemos melhor e de forma mais nítida. Que o Senhor seja nesse dia o socorro para aquele que talvez pudesse pensar que o Senhor estivesse demorando, mas não. E se não for hoje o dia do socorro, do livramento, que seja amanhã ou depois, mas que quando assim acontecer, esta pessoa saiba que o Senhor não atrasou, que o Senhor não perdeu o time, que o Senhor chegou na hora que deveria, que o Senhor estava tratando, que o Senhor estava cuidando, que o Senhor estava ensinando. Louvado seja o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti. Nos ajuda, ó Deus, através do que ouvimos, a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Sê conosco e nos abençoe em nome de Jesus, Pai Celeste, é o que nós te pedimos com gratidão. Amém.